Shalom from Israel. Shalom, desde Israel. Gostaria de dar as boas-vindas a você para a nossa nova série de vídeos intitulada de Curtas do Apocalipse. E a razão pela qual nós as chamamos Curtas do Apocalipse é porque estes serão vídeos um pouco mais curtos, todos tirados de questões e temas encontrados dentro do livro do Apocalipse. E mesmo embora eu já tenha ensinado por meio do livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo, entendo que algumas vezes é importante tratar de algo tirado de dentro de um livro bíblico e não tratar todo um capítulo, mas com uma determinada questão à luz do que é revelado, seja num capítulo ou em outros pontos dentro daquele mesmo livro bíblico. E quando nós chegarmos em muitos dos temas ensinados dentro do livro do Apocalipse, nós vamos perceber que algumas vezes essas coisas são faladas de diferentes pontos dentro do próprio livro do Apocalipse. Bem, para o nosso primeiro Curtas do Apocalipse, vamos tratar do que encontramos no livro do Apocalipse, capítulo 18, que é a queda da Babilônia, a grande. E a pergunta que queremos considerar é: o que é a Babilônia? Estamos falando da Babilônia do Velho Testamento, aquele mesmo lugar no Iraque dos dias atuais? É sobre isso de que estamos falando? E a resposta é não. O que vemos aqui no livro do Apocalipse, capítulo 8, quando diz Babilônia a Grande, está se falando não apenas sobre uma cidade, mas sobre um império. Muitas vezes na Bíblia, a Babilônia, que era na verdade uma cidade antiga e ainda existe até hoje como cidade, mas a Babilônia foi usada biblicamente com mais frequência para falar sobre um império. Mas, repetindo, o império a que a Babilônia se refere especificamente no livro do Apocalipse é o império sobre o qual o anticristo vai reinar. E quando olhamos na Escritura, vemos que João, no livro do Apocalipse, fala sobre muitos impérios diferentes. Ele fala, por exemplo, sobre o Egito, a Assíria, a própria Babilônia, a Babilônia antiga, e depois os medos, os persas, que eram um império que assumiu após a destruição da Babilônia. E após os medos e os persas, temos ainda os gregos, e depois os romanos, que foram, na verdade, o império dominante na época de João. Em seguida, João nos diz que haverá um sétimo império, e aquele último império, o império do anticristo, virá do sétimo. É o que percebemos quando estudamos o livro de Daniel, que este império ímpar, singular, que irá erguer nos últimos dias, deve ser, escute isso com atenção e cuidado, deve ser fora da Europa. Isso é o que Daniel ensina, e não encontramos nenhuma razão no livro do Apocalipse para supor que a Escritura discordaria da Escritura. Muito pelo contrário. A Escritura sempre concorda com a Escritura. Portanto, a Babilônia é usada como o nome que descreve esse império do anticristo. E por que o nome Babilônia? Bem, gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, que João, em seu estilo de escrever, com frequência trouxe termos ou temas conhecidos do Velho Testamento, da Bíblia hebraica, para o Tanakh, e trouxe também para dentro do livro do Apocalipse. E ao fazer isso, ele acabou por colocá-los num novo contexto, numa nova compreensão. E é somente quando entendemos o significado do velho é que nós podemos entender o que João queria transmitir. Agora, vamos conversar um momento sobre a antiga Babilônia, sob uma perspectiva bíblica. A Babilônia veio, e este império que destruiu o primeiro templo e levou o povo judaico, aqueles do Império do Sul, conhecidos como Judá, ao exílio de volta à Babilônia. Isso foi um desastre. A Babilônia é lembrada hoje pela comunidade judaica, e não é somente hoje, mas durante séculos.
Desde que aconteceu o cativeiro babilônico, pensava-se numa época de vergonha, numa época de sofrimento, numa época até de confusão. A palavra hebraica Babilônia, de onde se origina a palavra Babilônia em inglês, Babel, tem a ver com confusão. Vemos isso voltando ao livro do Gênesis e a Torre de Babel, onde Deus confundiu as línguas. Portanto, Babilônia era um império muito forte que veio ao reino de Judá, mais precisamente à cidade de Jerusalém, e ocasionou uma destruição que muitas pessoas sentiram que trouxe um fim às promessas de Deus, aos planos de Deus, mas isso não era o caso. Depois que o cativeiro babilônico, que Deus limitou a 70 anos, Israel experimentou um tipo de redenção e restauração de volta às promessas e aos propósitos de Deus. Portanto, a Babilônia foi escolhida, obviamente, por João ter sido inspirado pelo Espírito Santo. Este nome tem tanta relevância, transmite tanta informação espiritual ao leitor, mas não é falando sobre a Babilônia em si, mas, ao invés, sobre o império final, que vai dominar o mundo todo, que estará sujeito às regras e liderança do anticristo. Agora, quando olhamos especificamente no capítulo 18, o que encontramos? Nós descobrimos que a Babilônia será destruída especificamente pelo julgamento de Deus. Mas esta Babilônia foi um lugar de morada daquele que era impuro, para cada espírito imundo, para os que tinham influência demoníaca. Então, a Babilônia aqui fala sobre algo que está em conflito com a santidade de Deus, com o chamado de Deus, com os propósitos de Deus. E então, vemos que os reis da terra, os mercadores do mundo, eles se prostituíram com ela. Agora, isso é muito importante porque, profeticamente, a prostituição nos profetas e também no livro de Apocalipse não fala sobre a prostituição em si. Mas deixe-me declarar com toda certeza que haverá muito mais adultério e prostituição nesses termos, considerando uma perspectiva sexual que caracteriza esse último império. É assim que nós estamos vendo acontecer no mundo hoje. Portanto, não estou dizendo que não vai estar escrito lá. Mas quando se fala sobre prostituição na Babilônia, este império, os reis da terra se prostituíram. Aquilo de que se fala tão frequentemente sobre prostituição e adultério nos profetas e na Bíblia em geral, estamos falando sobre idolatria. Inicialmente, a Babilônia será um império de idolatria, onde alguém, e isso está bem claro, que a Babilônia, que esse império glorificou a si mesmo. É sobre isso a que se referia, não em glorificar a Deus, mas glorificar a si mesmo. E é por isso que as pessoas se envolvem com a idolatria, porque elas querem as coisas da sua maneira. Elas querem estar no controle. Elas querem ser Deus. E isso certamente caracteriza o espírito anticristo, porque ele será um tipo de Satanás encarnado no anticristo. Num outro momento das curtas do Apocalipse, vamos tratar sobre o anticristo. Mas para nossos objetivos agora, a Babilônia é um império sobre o qual o anticristo irá governar, que será construído sobre práticas idólatras e de autoglorificação, que será uma habitação para a influência demoníaca, para cada espírito impuro, para cada espírito imundo, para aquele que é contrário às coisas de Deus. Outra coisa que vemos a respeito da Babilônia, isso é interessante,
É porque ela se considera como um império, se considera uma rainha e diz: não serei uma viúva. E como entendemos isso? Bem, uma viúva é aquela que experimenta a morte. Ela diz: não irei experimentar a morte. Ela não acredita que irá experimentar. E morte, nesse caso, significa pecado, ou a consequência do pecado, que é o julgamento de Deus. Ela diz: sou uma rainha, não sou viúva, pois a morte não irá me visitar. Ela diz literalmente: não irei experimentar sofrimento. Tudo isso se refere à autoglorificação e autossatisfação, a ser feliz por si mesmo, por aquilo em que você se torna. Não pela alegria que vem do Senhor, não pela satisfação que vem do louvor a Deus. Então, a Babilônia fala sobre um império que irá se erguer nos últimos dias, que o anticristo irá liderar, que ele irá governar, que este império irá dominar o mundo e está prestes a defender o povo de Deus, os propósitos de Deus. E ao invés de enfatizar redenção, irá enfatizar aquilo que ocasiona o exílio. E o que é isso? Exílio é o julgamento e um distanciamento das promessas de Deus. Este império não quer nada ligado à apresentação daquilo que é sagrado, ou divino, ou justo, ou qualquer outra coisa relacionada aos propósitos de Deus, aos planos de Deus, à vontade de Deus. Bem, nós falamos sobre como os reis da terra, os mercadores do mundo, vão se prostituir. Eles irão se ajuntar de bom grado a esse império dessa forma. Por quê? Porque eles também querem glória pessoal. Eles também irão praticar uma espiritualidade que Deus vê como idolatria. E este será o último ponto que quero apontar, que é a Babilônia. Lembra-se do capítulo 18? Babilônia, a Grande? Ela caiu 2 vezes. Está escrito. Por quê? Porque a Babilônia vai experimentar o julgamento de Deus. Em suma, a Babilônia se refere a este último império, o império do anticristo, que será, no seu início, idólatra. Depois, iremos ver algo da mesma forma que Nabucodonosor. Ele queria que todos adorassem unicamente a ele mesmo. Vemos isso no livro de Daniel. Da mesma forma, o anticristo vai dizer que ele é Deus, que todos podem adorá-lo, de forma que todas as outras expressões de louvor e adoração serão proibidas. E se ninguém adorar o anticristo, todos serão punidos. Mas, no final, o que vai acontecer? Nós percebemos que Deus vai julgar Babilônia. E a propósito, a Babilônia, da mesma forma que Satanás, é um mentiroso, que todas as suas palavras são falsas, que suas promessas são promessas enganosas. O que a Babilônia vai fazer? Perceba que existe uma conexão com a Babilônia e com a meretriz. A meretriz aqui se refere também à idolatria, uma falsa apresentação, não literalmente numa relação de aliança com a esposa, mas a prostituição que vemos está em conflito com as restrições de aliança de um casamento com base em Deus. Daí, a meretriz, o que ela irá fazer? Ela irá se apresentar em finas roupas roxas, da realeza, roupas púrpuras e com pedras preciosas. Tudo isso é uma falsa apresentação de santidade, uma falsa apresentação da glória, tentando capturar a glória que somente pertence a Deus. Concluindo, a Babilônia é aquele império final que o anticristo vai governar. E da mesma forma, ela quer trazer julgamento e um fim para o povo de Deus ao destruir o templo na cidade de Jerusalém. Mas aqui entendemos algo. Ao final, isso não foi bem sucedido. Deus reconstruiu Babilônia e Deus trouxe restauração ao povo judeu e um tipo de redenção. E é isso que Deus irá fazer quando for julgar Babilônia.
quando a Babilônia, a Grande, cair, e está caída, Deus vai, com este fracasso da Babilônia, restaurar o povo, seu povo da aliança, de volta a Ele, por meio de uma nova conexão de aliança. E isso irá ocasionar total restauração. E o resultado da redenção é o estabelecimento do reinado de Deus. Por isso a Babilônia cai, e nós vemos o que originou a queda da Babilônia, que foi o retorno do Messias na segunda vinda, quando ele próprio destruiu a Babilônia. E é justamente esta vitória do Messias, no capítulo 19, que resulta no que vemos nos capítulos 20, 21 e 22, que se relaciona ao estabelecimento do reino de Deus. Este princípio, que é tão importante, que é o julgamento de Deus, seu justo julgamento sobre a Babilônia, que irá ocasionar uma mudança, a derradeira instituição de seu reinado na Nova Jerusalém. Então, a destruição de Jerusalém é aquilo que nos dá a alegria do reino, porque causa uma realidade de reinado. Então, até que possamos ver o próximo vídeo das curtas sobre outro tema dentro do livro do Apocalipse, que Deus lhe abençoe. E Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.